não vai deixar ele cair. E é isso que Deus quer de mim e de você hoje. Confiança. Crer que Deus ele vai cuidar, seja qual for a circunstância. A gente dos varões cantou aqui, né? Que Ele vai fazer o impossível, né? Olha, eu quando estava ali cantando, eu falei, meu Deus do céu, é o impossível que Deus faz. Mas para isso acontecer, para que o impossível seja alcançado, precisa ter o quê? Confiança. Só que para ter, você tem confiança em quem você não conhece? Hein, pastor? Dá para confiar em quem não conhece? Não dá. Se eu nunca vi você, eu confiar em você como? Não tem como a gente confiar. A gente só confia em quem a gente conhece. Já é difícil, exatamente. Aí, lá no versículo 4, diz assim, ó: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. A minha Bíblia ela é de estudo, e aí lá no estudo diz assim, ó: deleitar-se no Senhor é desejar e fluir a intimidade da sua presença e a veracidade e justiça da sua palavra. Ou seja, deleitar-se no Senhor é conhecer, é usufruir da intimidade com Deus, é conhecer a Deus, é conhecer o Pai. Porque se eu conhecer, eu vou me jogar daqui, eu vou saber que Ele vai me pegar. É como um bebê, uma criança que confia tanto no Pai, sabe que Ele vai pegar. Aleluia. E aí, o deleitar-se traz um benefício para a gente. Não apenas só de confiar, mas ele traz a fé. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, isso gera fé em nós. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai confiando e a gente vai vendo as coisas que Deus tem feito e vai fazer muito mais. Lá em Hebreus, capítulo 11, diz assim. Eu vou ler alguns versículos saltados, tá? No versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Os antigos aqui, que ele está falando, é quem? Abraão, Noé, homens que tinham intimidade com Deus. Noé, ele tinha tanta intimidade com Deus que Deus mandou ele fazer a arca e ele não questionou. Ele foi lá e fez. Simples assim. As pessoas falam, ele está ficando louco. Não, Deus disse que vai mandar um sol para cada um. Mas Deus disse que vai mandar, então Ele vai mandar chuva. Eu vou continuar fazendo. E aí, em versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha o que a intimidade traz: agradar a Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, gera fé e a fé agrada a Deus. Deus olha pra gente e fala assim: eu estou me agradando, então vamos fazer. Eu conheço o coração, eu conheço aquilo que ela não está me pedindo e ele não está me pedindo, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou me agradando daquilo que ela está fazendo. Versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí a gente vai decorrendo aqui no capítulo 11, que ele é grande, e a gente vê e ele vai falando de cada servo do Senhor que confiou em Deus. E aí lá no finalzinho, já no versículo 32,
diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Aí a gente pensa assim: nossa, então o segredo é deleitar-se, confiar, porque quando você deleita-se, quando você tem intimidade, você vai confiar em Deus, você vai confiar no Pai, você vai confiar que Ele vai fazer muito mais daquilo que a gente pode pedir para Deus. E aí eu fiquei pensando ainda, Deus falou assim: mas nem sempre aquilo que você quer é o que eu quero. Olha só, nós temos a confiança no Senhor, nós temos o deleitar-se no Senhor, mas nem tudo que eu quero é o que Deus quer. E aí, Deus me fez lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 2, lá na parte B, que diz assim, que eu não quero perder nada. Diz assim, ó, vou ler inteiro, tá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez, no ano passado, a irmã Cláudia estava dando uma saudação aqui e eu nunca mais esqueci disso. Ela falou assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas é a vontade de Deus. Às vezes a gente está pedindo algo para Deus e a gente pede tanto, mas será que é a vontade de Deus aquilo? Então a gente precisa cavar mais fundo um pouquinho, porque o confiar em Deus é querer a vontade de Deus. É querer, mesmo que a vontade de Deus não seja a mesma que a sua, é querer mesmo assim. É como uma criança obediente, que o pai está falando assim: ó, você não vai comer isso, porque isso vai fazer mal. E aí ela sabe que ela está com vontade, ela quer comer aquilo, mas ela vai falar não. Ela não vai fazer birra, ela simplesmente vai aceitar que o pai e a mãe falou, não vai comer. Seria a mesma coisa. É a gente aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Ele dá o perfeito, Ele dá o melhor. E aí, se a gente volta lá para o livro de Hebreus 11, lá no finalzinho, no versículo 39, ele vai dizer assim, ó: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, assim, eu me lembrei, nessa hora, eu me lembrei de Moisés. Moisés entrou na terra prometida? Não entrou. Mas por quê? Porque não foi a vontade de Deus que ele entrasse. E ponto. Mas Deus deixou de cuidar dele? Não. Deus deixou de estar com ele? Não. Pelo contrário, cada vez que ele orava a Deus, pedia para Deus, né? Deus ia lá. Exatamente. E ele viu a Deus, olha. A terra, é verdade. Ele viu a terra prometida, mesmo. Ele viu. Olha isso. Há muitas vezes a gente vê, mas não alcança, né? A gente vê, mas não alcança. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. A gente tem que parar de ser meninos, sabe? Criança. A gente precisa crescer.
confiar de verdade, deleitar-se. Quando você tem intimidade com Deus, você vai confiar nele de verdade. E aí, não importa se a vontade dele não é a mesma que a sua. O que importa é que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Então, nada muda o fato de que Deus vai fazer algo. Mas é conforme a vontade dele, não é conforme a minha vontade. Nada muda que Deus está cuidando, mesmo que ele não dê aquilo que eu quero. O pai e uma mãe dá sempre aquilo que o filho quer? Não, né? Às vezes o filho quer, bate o pé, se joga no chão. Tem criança que faz uma birra que, meu Deus do céu. Mas o pai e a mãe não dá. Por quê? Porque sabe que não vai ser bom. E assim é Deus com a gente. Mas a gente quer fazer birra também, a gente quer ser criança. A gente quer ser igual bebê. Se jogar no chão, fazer birra, chorar. Não vou mais para a igreja. Não vou mais, porque não, Deus não me deu aquilo, não quero, não vou mais. Vou de mal de Deus, ó. Que a gente possa ter intimidade com Deus, deleitar-se em Deus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 30 e 31 diz o quê? Se Deus, ele deu roupas, né? E comidas, né? Ó, pois se Deus ali, ó, não 31, 30, por favor. Esqueci ali. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então Ele sabe o que realmente você precisa. Ele sabe o que realmente vai ser bom. E olha que tem remédio que é ruim, mas é bom, né? Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eles aqui não me deixam mentir, eles falavam assim: não vou beber, mãe, esse negócio é muito ruim. Eu falei: não, é ruim, mas é bom. Não é assim que eu falo? É ruim, mas é bom. Por quê? Porque ele vai melhorar, ele vai sarar aquilo que está doente, aquilo que está enfermo. Então o ruim, lá na frente a gente vai ver que é bom. O ruim vai sarar. Às vezes a gente não quer tomar a injeção que vem do céu, né? Mas a injeção do céu sara. A injeção do céu cura feridas, sara a alma que está simplesmente quebrada. É a injeção de Deus que sara. É ela que cura, é ela que restaura. Mas a gente não quer. A gente quer só uma coisa boa, particular. Quem não gosta de coisa boa? Todo mundo gosta. Mas pagar o preço, ninguém quer, né? Descer na madrugada, jejuar, orar, vir para IBD, ninguém quer. Mas esse preço é um preço que a gente precisa pagar. É um preço que a gente precisa, porque se a gente tiver intimidade com Deus, a gente vai conseguir confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. A nossa EBD, ela tá uma bênção. E a revista desse mês, olha, trimestre, né? Ó, começou já com algumas questões aí que a gente não conseguiu nem terminar a aula, né? De tão boa que tá. E não tem como saber essas coisas sozinho em casa. Não tem como. Você sabe conhecer a Bíblia, a gente pode ler em casa, a gente pode, mas tem coisas que são mais profundas. A gente viu sobre apologética.
Como você vai saber de apologética em casa? Só na revista. Então, eu aproveito para convidar todos os irmãos e irmãs, tragam os filhos também, que é muito importante. Estejam na nossa BD, que está sendo uma grande bênção. Essa revista desse trimestre, olha, vai dar o que falar. Eu espero conseguir terminar as lições, né? E então que a gente fique com essa palavra de intimidade com Deus e confiança. Crie um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a ponto de que sua confiança seja, tanto faz se a minha vontade é a mesma que a de Deus ou não. Porque a de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.